Fala galera, beleza? Dando início aqui na nossa aula 2.1, a gente vai introduzir o conceito de teorema do valor final para a gente conseguir especificar os nossos controladores proporcionais, né? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, a gente viu na nossa última aula a respeito de um controlador proporcional puro. E o controlador proporcional puro, como eu tinha falado na aula anterior, ele tem um defeito que é que sempre vai existir um erro resultante no seu controle, né? Então, ele nunca vai ser capaz de chegar no set point definido 100%. Então, o nome disso a gente dá erro em regime permanente. Então, a gente pode aumentar o KP para tentar reduzir esse erro, mas aí a gente acaba gerando um distúrbio, né, um overshoot muito grande no nosso sistema, dependendo da complexidade dele, né, se for de segunda ordem para cima, já vai existir a presença de overshoot nele. Então, mas muitas das vezes a gente consegue trabalhar apenas com um controlador proporcional se nós soubermos dimensioná-lo, né? Existe uma tolerância aí para esse erro. Então, bora passar para o próximo slide. Para a gente calcular esse erro, a gente utiliza um teorema que ele é chamado de teorema do valor final. Ele é uma ferramenta que calcula o valor final do sistema sem resolver a equação diferencial. Então, ele é dado pelo limite da sua função quando S tende a zero, né? O limite da sua função multiplicado por S quando S ele tende a zero. Então, vale para a gente lembrar que esse teorema ele só é válido se o sistema ele for estável. Então, se nós aplicarmos em um sistema instável, gera resultados que não têm sentido físico. Então, esse é um exemplozinho básico, né? Se a nossa função for 5 sobre S multiplicado por S mais 2, então, o limite de S tendendo a zero, né, de S vezes isso, vai resultar em 2,5, né, porque esse S com esse S aqui se cancela e esse S aqui é zero, então fica 5 sobre 2. Beleza, mas para que a gente vai utilizar isso? Como é que a gente vai utilizar isso? A gente utiliza isso justamente para a gente fazer o cálculo do nosso erro no regime permanente. Então, aplicando essa função no valor do nosso erro, a gente consegue encontrar qual que vai ser o erro de regime permanente. Então, se eu delimitar um erro, uma tolerância para um erro, né? Então, ele pode ser 5% do meu set point, maior ou igual a 5% do meu set point. Então, ele vai ter, a gente consegue especificar o valor do nosso controlador proporcional, né? Do nosso ganho proporcional do nosso KP. Então, a nossa função de erro em regime permanente, ela vem que o limite de S tendendo a zero, né, por S multiplicado pelo R, S, né, que é o nosso set point dividido por 1 mais C vezes G, que é a função de transferência, a função do controlador multiplicado pela função do seu sistema, vai resultar, né, no erro em regime permanente. Mas de onde que vem, né, essa função aqui? Vamos investigar um pouquinho. Então, voltando lá para o nosso diagrama de blocos do nosso sistema de transferência de malha fechada, a gente tem que o E de S ele é igual ao R de S menos o YM de S. Onde o YM de S, ele é igual à nossa saída. Eu vou parar de escrever essa, tá, pessoal, só para facilitar aqui. Igual à nossa saída multiplicado pelo nosso sistema de realimentação. Então, o nosso erro ele vai ser igual ao nosso set point menos a valor da nossa saída multiplicado pelo H, que é da nossa realimentação. Então,
como é que eu chego, né, naquela função? A gente precisa lembrar da nossa função de transferência, que ela diz que o y sobre o r, ele é igual a isso aqui, né? Isso aqui é da nossa aula anterior, tá, pessoal? Então, ele é igual a g vezes o c, tudo isso dividido por 1 mais gch. Então, quando eu aplico isso aqui, quando eu passo esse r para cá multiplicando, eu vou obter, eu já vou jogar aqui na nossa forma, tá? Então, eu vou obter que o erro, ele é igual a r menos h vezes, o parênteses do nosso y, que é justamente GC. O R passou multiplicando, né? Então, GCR dividido por 1 mais GCH. Que vai resultar em, como vocês podem ver, o erro está em ambos os lados da soma, né, ou da subtração. Então, eu consigo isolar ele. Então, eu vou colocar R multiplicado por 1 menos GCH. E aqui, tudo isso sobre... tudo isso não, perdão. Então, esse cara aqui sobre 1 mais GCH. Quando a gente tira o mínimo múltiplo comum aqui, né, a gente chega aqui E igual a E vezes esse cara, como é 1 aqui, né, então ele vai passar para cá, 1 mais GCH menos GCH. Então esses caras eles vão se cancelar, né? Tudo isso aqui dividido por 1 mais GCH. E então vai resultar que o nosso erro ele pode ser dado por esses dois caras aqui se cancelam, então eu vou colocar R sobre 1 mais GCH. Show de bola, pessoal? Então, quando a gente aplica o teorema do valor final para o nosso EDS, ele vai resultar em meu ESS igual ao limite tendendo a zero de ES vezes esse cara aqui, vezes R sobre 1 mais GCH. Beleza, pessoal? Então, essa fórmula, né, aquela fórmula aqui, ela vem daqui, tá? Então, é assim que a gente consegue obter o cálculo do erro em regime permanente. E eu aproveitei e trouxe aqui um exemplozinho para a gente conseguir especificar o nosso controlador proporcional para esse sistema aqui. E eu vou colocar aqui que o meu critério é que o meu erro em regime permanente seja igual a 5% do meu set point, né? Então ele vai ser igual a 0,05. Qual que vai ser o meu KP? Então, aplicando na fórmula aqui, e aqui a gente precisa delimitar também, né, qual que vai ser a nossa entrada. A nossa entrada ele vai ser um degrau unitário, ou pode ser também um step de 5, né? Vamos supor, uma entrada de 5 volts, eu vou colocar aqui um step de 5 que vai resultar em 5 sobre S. E a minha realimentação é unitária, então H igual a 1. Então vai resultar aqui. ESS ele vai ser igual a ES multiplicado pela minha entrada, que é o step de 5, que é 5 sobre S, dividido por 1 mais KP, né? Multiplicado pelo nosso G de S, que é 2 sobre 5S, mais 1, e vezes 1 também do nosso H. Então, esses dois caras aqui, eles vão se cancelar, e esse cara aqui vai ser igual a 0. Então, eu vou chegar aqui, o meu erro, ele pode ser calculado por 5 dividido por 1 mais 2kp. Então, beleza, né? O nosso erro, ele é igual a 0,05.
Ou seja, o meu KP, que é o que eu quero encontrar, eu consigo fazer o seguinte. Consigo passar. Selecionar esse cara aqui que eu jogo limpado. A gente continua daqui. Então, eu vou passar esse cara aqui para o outro lado da equação multiplicando. Então, eu vou chegar aqui 0,05 mais 0,1, né? Que é 2 vezes 0,5, né? Mais 0,1 KP é igual a 5. Então, eu vou chegar aqui, o meu KP, ele pode ser dado por 5 menos 0,05, né? Então, 4,95 dividido por 0,1. Ou seja, o meu KP para esse sistema aqui, para um erro de 0,05, ele vai ser dado por 49,5. Beleza? Esse aí é o valor do nosso KP. Então, esse exemplozinho rápido aí mostra para a gente como a gente consegue aplicar, tá? Eu fiz um exemplo bem simples, só para fixar aquilo que a gente viu aqui agora. E a ideia é que na próxima aula a gente possa entender um pouco mais com alguns outros exemplos e alguns exercícios que eu vou trazer aí para vocês que serão mais desafiadores, tá, galera? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Então, não, gente, o resumo dessa aula 2 aí, só para fixar com vocês, foi que a gente viu o conceito de malha aberta e o conceito de malha fechada, o conceito também de controlador proporcional, o teorema do valor final, e é isso. Então, na próxima aula, a gente vai ver a respeito dos tipos de sistema que nós podemos ter e sobre controladores proporcionais integrais e proporcionais integrais de derivativos, que a gente vai conseguir tirar, né, esse erro, esse defeito de um controlador puro proporcional, eliminando o erro residual com a ação integral do nosso controlador. E no mais é isso, a ideia da aula de hoje é que ela foi ser mais rápida, né? Eu estou tentando reduzir o tamanho das aulas. E é isso aí, pessoal. Eu sigo aí nas próximas aulas trazendo alguns exercícios de fixação. Mas é isso. Muito obrigado aí por terem assistido. E fiquem com Deus. Um abraço.